Olá, crianças! Sou a professora Cristiane Rafael e na aula de hoje de Ciências, que vai para os alunos do primeiro e segundo ano, nós iremos estudar sobre os animais e plantas diurnas e noturnas. Acompanha comigo! Vamos precisar separar alguns materiais: revista, lápis grafite, borracha, lápis de cor, caderno. Se não tiver as revistas, não tem problema, vocês vão fazer lindos desenhos. Observe a imagem dos animais e das plantas. Como eles sentem quando é dia e quando é noite? Como será que eles sentem? Como os animais sabem que é dia e que é noite? Vamos observar agora? Relógio biológico. Eles sentem, eles sabem, porque eles têm um relógio biológico, os seres vivos. Mas você pode estar me perguntando, como é isso, professora, relógio biológico? É um exemplo. É como se dentro dele tivesse um relógio que avisa para ele o momento e ele começa a sentir que é hora. Olha para a imagem. De acordar, de comer, de dormir e controla até mesmo os batimentos cardíacos. Muito interessante isso, né? Eles sentem, eles entendem esse momento através desse relógio, que nós também temos esse relógio biológico. Nós percebemos quando vai anoitecendo, aquela iluminação vai diminuindo, nosso olhinho já vai ficando pesado, não é? E vai dando aquele sono. Então são esses momentos que o animal, ele percebe. E as plantas? Como as plantas sentem que é dia e é noite? Observe essa primeira imagem, a imagem clara, onde a planta, ela está com a imagem do sol. Você está observando? Vamos observar juntos? Tem alguns detalhes para observar. Ela está com o sol. Observe as folhas. As folhas estão bem abertas, animadas. Observe a imagem que está com a lua mais escura na noite. Vocês estão percebendo as folhas como elas estão? Elas estão mais descansadas, né? Estão mais calmas. Então, o sol ajuda a planta a sentir se é hora de acordar ou se é hora de dormir ou de estar trabalhando. Porque durante o dia, a planta ela absorve o sol para o seu processo de alimentação. As plantas podem não ser capazes de se movimentar, de levantar, caçar alimentos, mas durante o dia elas se movimentam bastante para pegar quem? O sol. E durante a noite? A luz e a escuridão é hora de crescimento das plantas. Elas estão bem descansadas, mas porque elas estão em outro momento, ela está no momento de crescimento. As plantas, elas usam a luz do sol para ter energia e à noite ela pega essa energia e usa para o quê? Para crescer. Há alguns hábitos diurnos dos animais e das plantas. Vamos observar a imagem? Durante o dia, os elefantes pastam, bebem água, alimentam-se, mergulham nos rios, mexem na lama e andam. Essa planta, às 11 horas, o nome surge porque suas flores começam a abrir próximo das 11 horas. E eu tenho uma observação para você. Já no inverno, o comportamento dos animais e plantas é diferente. São ativos entre as 11 horas e as 19 horas. E isso é bem verdade, não é, crianças?
Durante o inverno, aquela chuvinha, a gente dorme, acorda mais tarde. Assim mesmo são os seres vivos. São as plantas, os animais e nós, seres humanos. Há alguns hábitos noturnos dos animais e das plantas. Observe a imagem agora comigo. Nós temos alguns animais, como as rãs e os sapos, por exemplo, eles possuem uma pele bastante sensível ao sol. Por isso, eles preferem mais as atividades da noite. Essa planta que vocês estão observando, essa flor linda, ela floresce apenas uma vez durante o ano, no período da noite, e ela morre quando chega a chamada dama da noite. Então, quando chega amanhã, essa flor, ó, ela murcha e morre. E o nome dela é dama da noite. Vamos observar agora a passagem do tempo na vida dos animais e das plantas. Como nós percebemos? Olha esses filhotinhos lindos dessa cadela. Ela leva em torno de 2 meses, 60 dias, para ter os filhotinhos. Já essa bananeira, ela leva em torno de 11 a 13 meses para dar seus frutos. Veja como o tempo passa para os animais e para as plantas, assim como nós. E agora eu trouxe para vocês algumas curiosidades, tá? Olha, pode segurar, viu, que você vai sorrir. Vai sorrir comigo. Algumas curiosidades sobre animais e plantas. Você sabia que os ratos sentem cócegas e são até capazes de dar uma risada, de emitir um som que lembra a risada? Observe a outra imagem. As crianças, elas estão sobre uma planta, que é a Vitória régia. Ela é uma planta aquática que aguenta muito peso. Ela pode aguentar até 40 quilos. Mas eu acho que ela não aguenta a professora Cristiane, não. Isso é bem verdade. E para a revisão de hoje, dessa aula tão deliciosa sobre os animais, sobre as plantas, nós aprendemos sobre como os animais e as plantas se organizam com a passagem do dia e da noite. Animais e plantas diurnas e noturnas. Particularidades e curiosidades sobre a passagem do tempo na vida dos animais e das plantas. Desafio do dia. Vamos criar uma tabela e pesquisar animais e plantas com hábitos diurnos e noturnos em revistas. Mas se não tiver revistas, vocês podem fazer lindos desenhos. Logo após, podem recortar e colar ou desenhar. De um lado, nós temos animais diurnos. Do outro lado, animais noturnos. Vou me despedindo de vocês e até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau!